Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí no dia 2 de agosto, 8 horas da noite, para poder bater papo literário, divulgar autores nacionais, falar de antologia, aquela bagunça que a gente gosta, né? Lembrando que todas as entrevistas, todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram, MoniqueMM18 ou do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todo o conteúdo que é gerado diariamente aqui no canal, tá? Muito bem. Hoje a gente vai bater um papo com um autor que já esteve aqui no projeto algumas vezes. Eu adoro esse escritor porque ele pega na ferida. E eu amo simplesmente o fato de um escritor também ser historiador. Então, ele é o combo delícia que a gente gosta. É inteligente, simpático, tem livro publicado e, claro, né, está participando da nossa antologia dos anos 80. Tcharam! Lindo, né? O Alan já tá aí, ele falou aí, ó, Monique, já tô pronto, maravilha, já entrou na live, eu tô aqui tagarelando. Alan, não consigo te enviar o convite. Aqui eu não consigo. Destrava aí. Permite aí as configurações. Entra pelo celular e não pelo computador. Que aí eu não consigo chamar ele. Ele que está aqui, ó, Contos dos anos 80, vai conversar com a gente sobre o texto que ele inseriu aqui. Vamos ver se a gente consegue. Alan, que eu não consigo te convidar. Aí, ele me chamou, vamos ver. Ah, agora sim, eu posso. Será que vai? Oi, Monique, boa noite. Ah, agora eu estou vendo. Boa noite, Alan. Tudo bem? E você? Tudo tranquilo? Eu estou ótima. Seja muito bem-vindo. Obrigada, tá? Eu que agradeço aí por mais uma oportunidade para a gente divulgar o trabalho recente da antologia, né? O conto que sobre os anos 80. É verdade. Uma delícia produzir essa antologia, tendo você como um dos colaboradores. Foi incrível, porque eu aprendi muito com todo mundo. Eu costumo dizer que eu aprendo a cada antologia finalizada, eu aprendo uma coisa diferente, porque são pessoas diferentes, né? O Alan me ensinou muito e eu tenho um privilégio imenso de tê-lo na minha antologia, na nossa antologia, porque nada foi feito sozinho, e com um material lindíssimo, belíssimo, e toda a empatia e paciência que o Alan teve ao longo do processo desse livro, que está lindo, gente, olha isso. Obrigada, tá, Alan? Mil vezes obrigada. O livro já chegou aí para você? Não, ainda não. Eu já estou aguardando a chegada, tá? O que eu não entendi? Eu ainda estou aguardando a chegada do livro segundo.
eu fiz a compra tem poucos dias, entendeu? Então, Ah, que bacana. Porque, gente, essa capa, não é porque é nossa, não, mas essa capa tá ali linda. pelos anos Uma 80, das minhas favoritas. É o quê? todo aquele ambiente de cores, né? De cores É. bem característico dos anos 80. Boa, olha, a foto de todos os autores ficou muito legal, Todos os muito autores. legal, muito Olha o bacana. Alan aqui. Ah, que maravilha! Alan, me conta um pouquinho. Você é a tua primeira antologia ou você já tem outras aí nesse currículo literário? Eu tenho uma antologia que eu participei, que era Contos do Mar, foi realizado pelo projeto Carreira Literária em 2020 e eu participei com a escrita de um conto e agora a segunda antologia que participo é essa que você me convidou e foi um prazer muito grande poder contribuir com uma história que eu já havia até pensado por completo sobre o tema do conto que eu escrevi, né? E eu consegui ali superar o desafio de escrevê-lo em 2.000 palavras como limite. Então, foi um desafio muito legal, superado, né? Que bacana, né? Pois é. E dentro de um tempo, né, que não era um tempo extenso e que as pessoas conseguiram realmente desenvolver de forma hábil, de forma talentosa, os autores, as pessoas inseridas nesse projeto. Realmente eu fiquei muito surpresa com o mail que eu recebi, cada um mais lindo que o outro. O do nosso autor se chama Voa Canarinho Voa. Ele produziu esse texto maravilhoso que a gente vai conhecer já já. Agora, antes da gente entrar no teu material, o Alan, você tem o hábito, por mais que você não participe de diversas antologias, né? Essa é a segunda, mas você tem o hábito de escrever contos. Você senta ali e fala, não, hoje eu acho que eu vou fugir para um conto, uma coisa mais rápida e tal. Você costuma fazer isso? Praticar, sim ou não? Olha, é algo que eu preciso praticar mais, porque eu sou advogado de textos longos, como característicos como da escrita do romance Maria e o Tenente Vermelho, né, em que é um livro extenso e com eu abordo bastante detalhes, eu abordo nuances, né, eu tenho o que chamam de zona de conforto hoje em dia, né? De me apegar a textos com uma longa narrativa, com, em que eu consiga discorrer de maneira detalhada, específica sobre um tema específico, tá? Sim. Então, a curta narrativa, ela é um grande desafio, para mim, porque ela trabalha com poder de síntese. Você, por exemplo, como eu escrevi esse texto, eu cheguei a 5.000 palavras. Eu cheguei a 5.000 palavras. É, Oh, meu eu Deus! cheguei a Ô, 5.000 palavras. dó! Por quê? Eu decidi da seguinte maneira: eu vou escrever da forma que eu estou acostumado a escrever e eu vou sintetizar o texto e revisando. Então, por exemplo, uma frase que eu utilizei 6 ou 7 palavras, eu consigo resumir, reduzir, né, para Sim. 3 ou 4 no máximo, sabe? Então, esse foi um desse desafio. E expor a ideia
de uma maneira que ela seja bem, que ela consiga montar tudo o que eu quero dizer, mas em uma narrativa mais curta. Sim, sim. E é realmente um desafio imenso para quem está acostumado a escrever detalhadamente. Enfim, Marieta é imenso, gente. Marieta tem mais de 600 páginas. Um livro magnífico que eu li do Alain. E realmente é uma outra pegada. O conto ele é mais ágil, ele é mais curto, ele requer do autor uma sagacidade que às vezes o ritmo não é compatível e você vai aprendendo, se adequando. Então, o conto, você aprende muito com o conto inclusive em questões de texto, né? A praticidade, a rapidez é incrível quando a gente começa a praticar o conto. E aí, eu ia justamente te perguntar sobre isso no negócio da escrita, né? Porque você já tem aí uma carreira, você já tem livro. Marieta é um livro fantástico, que já tem continuação, Marieta, não já? Como? Marieta já tem continuação, tá? Ela está em processo de escrita. O livro 2 ele está em processo de escrita. Como eu tive os programas pessoais recentemente, e assim, a minha vida virou de cabeça para baixo, né? Então, eu tive que interromper momentaneamente a escrita, mas esse mês, agora de agosto, eu já vou retomar. Além de Que retomar maravilha! a preparação para que o livro 1 seja lançado no físico, porque ele está apenas no formato digital Digital. na Amazon. Então, Ah, muito bem. Não imagino a Marieta, Marieta em livro físico, o luxo que vai ser. E aí, com toda essa bagagem, porque o Alain ele traz questões que precisam ser abordadas. Em Marieta a gente vê ditadura, em Marieta a gente vê detalhes de uma época da ditadura, inclusive dentro dos próprios personagens, algo que vai incomodando, que vai questionando. O Alain é esse tipo de escritor, tá, gente? Aquele eu particularmente adoro. Só que isso também levanta outra questão, né? Com essa bagagem imensa, porque você também é formado em história, o que agrega ainda mais na tua narrativa nessa época. Você, na década de 80, já escrevia, Alain? Como é que na década de 80 você descreveria aí esse cenário literário? Você já escrevia, tinha referência? Como é que era isso? olha, na década de 80 eu era uma criança, especialmente na época do conto, eu tinha 1 ano e meio de idade. Porém, como eu sou uma pessoa muito nostálgica, e Tem alguém rindo aliou aí. essa nostalgia à minha profissão de historiador, eu sempre pesquisei bastante sobre a década de 80, já como adulto, né? E as consultas à hemeroteca, que a gente já falou na live anterior, né? Que eu tenho um hábito de pesquisar constantemente a hemeroteca, as lembranças também que eu tive sobre a infância, as pesquisas que eu fiz ao longo da vida sobre esse tema específico que eu abordei no ponto. Então, são elementos que a própria vivência quando criança também, não daquele ano específico, né? Mas, por exemplo, em 1990, eu vivenciei a preparação que foi feita para a Copa do Mundo daquele ano. Né? Toda aquela questão dos enfeites de rua, né? Da preparação antes do jogo, enfim, todo o frenesi que dominava o bairro que eu morava aqui no subúrbio do Rio em relação a isso. Então, são memórias, conteúdos que eu armazenei, que eu guardei para mim, e eu pude colocá-lo, expressá-lo dessa forma que foi mostrada no conto. Tá?
assim, Aqui, ó, gente. dentro de Olha que lindo. Eu... Fala, Alan, desculpa. uma perspectiva de um tema traumatizante na vida de muitas pessoas que acompanharam aquele evento, né? O conto do nosso autor se chama Voa Canarinho Voa. E aí ele fala, eu não quero falar, eu fico porque eu sou a rainha do spoiler, você sabe, né, gente? Que eu vou falando da história, quando vê, eu conto logo tudo. O Alan, assim, superficialmente, só para aguçar a curiosidade da galera, o que você traz em Voa Canarinho Voa? Quem é esse canarinho? O que você fala aqui? Conta um pouquinho do seu conto. Claro, o Canarinho Voa, ele está relacionado intimamente à superação de um trauma, tá? Está associado a isso, exatamente o sentido que eu apliquei nessa frase, é uma frase contida naquele o lateral da seleção brasileira nas vésperas da Copa de 82, né, como uma música de incentivo, de exaltação do futebol brasileiro, que empregava bastante pessoas naquela época, e eu utilizei com o sentido de uma superação de um trauma que uma pessoa que guardou aquele trauma por 40 anos, aquele trauma por 40 anos, e é como se aquele, o voo, a canarinho voa, ele entra como algo libertador, como algo que é um marco daquele momento que acontece, a volta, é um conto que trabalha com o tempo, né? Então, é um conto que ele justamente tem esse sentido carregado por 40 anos. E esse trauma Sim. ele é muito presente nas pessoas que assistiram àquela tragédia do Sarriá, na imprensa esportiva, nos jogadores. Né? Não há uma Copa do Mundo que não se fale daquela derrota que o Brasil sofreu para a Itália por 3-2. Né? Foi algo, para os brasileiros, completamente inesperado. O Alan chegou a fazer, inclusive, gente, um vídeo, como é que se chama, Alan? O vídeo que você fez? É um book trailer, né? É um conto Um trailer. book trailer. Isso, um book trailer. Quem quiser assistir esse book trailer, você botou aonde? Tem link aí? Compartilha com o pessoal para assistir. Tá, eu não coloquei ainda nas plataformas digitais, não. Eu compartilhei nos grupos Não? de literatura, mas em breve eu vou colocá-lo aí tanto no Instagram. Ele fez. Todo mundo adorou, gente. Ficou um espetáculo, porque ele fez um book trailer do conto dele, né? Então ficou bem legal. O pessoal no grupo adorou também. O Alan ele faz aqui citação sobre, por exemplo, os carros da década de 80, os Opalas, os Chevetes, as Brasílias. Gente, não se vê mais Brasília hoje nas ruas. Não tem mais Brasília. Tem Fusca, mas não tem Brasília Chevette mais. também eu vejo alguns Opala. Chevette. Opala eu também não vejo. Eu vejo às vezes. Cara, que coisa doida isso, né? O teu conto você falou que era do subúrbio do Rio. O teu conto se passa em qual lugar do Rio? É onde você nasceu, onde você foi criado? Não é onde eu fui criado, mas é onde eu vivo, que é o bairro do Meia. Então,
peguei justamente essa atmosfera que a Copa do Mundo proporciona ao subúrbio, de toda a preparação que foi feita naquela época, né, que empolgou muitas pessoas. Então você tinha aquele ambiente de ruas enfeitadas e se misturava os enfeites de Copa do Mundo com os das Minas que aconteciam na mesma época. Então as pessoas assistiam os jogos, né? Tinha toda aquela festa, as pessoas reunidas em volta de uma TV de tubo de 14 polegadas, com muita cerveja, com churrasco, com comidas e bebidas, todo mundo empolgado para assistir um jogo da seleção brasileira, em que tudo para, todo o expediente, ele acelera-se o término do expediente para que todo mundo vá para casa e depois do jogo só volta a trabalhar no seguinte. Ainda mais um jogo decisivo, numa fase eliminatória. Né? Parece. São tempos diferentes, gente, mas a realidade parece que é a mesma, né? Eu acho. Isso é tão. Hoje em dia, né? Mas a gente está falando de um cenário aí da década de 80. E o conto do nosso autor vem trazendo justamente. Ele começa assim: é difícil explicar o porquê eu estou neste banheiro de botequim. Há segundos eu estava no quarto de serviço do meu apartamento, revisitando depois de 40 anos as lembranças da Copa do Mundo de 1982, guardadas em um baú e que estava sem ser aberto desde a fatídica derrota do Brasil para a Itália pelo placar de 3-2, a inesquecível tragédia do Sarriá. Eu não sei o que é a tragédia do Sarriá, eu sou de 85 e eu nunca tinha escutado falar sobre a tragédia do Sarriá. A galera que vem depois de mim provavelmente também não sabe o que é isso. E o autor ele vem explorando um pouco essa temática no conto, falando um monte de coisa. Ele inclusive data aqui, ó, gente, Rio de Janeiro. Não sei se dá para ver aí para vocês. 5 de julho de 1982, onde ele inclusive cita o Zico aqui. Fala um pouquinho sobre essa data pra gente, Alan. Ela é aleatória, você escolheu de propósito. O Zico apareceu no teu conto ocasionalmente. Conta um pouquinho pra gente. Bom, a data não foi aleatória porque ela é uma data que representa, foi o dia que o Brasil perdeu, foi eliminado daquele Mundial de 1982. Né? E essa questão do Zico, da dúvida se o Zico ia jogar ou não, ela foi uma questão da capa do Brasil daquela data. E havia, que era o grande craque daquele time, tá? Era um time de craques. Em um meio campo que você tinha Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Né? Para você ter uma ideia do quilate dos craques que aquela seleção tinha e que empolgava muita gente. Pelo futebol. Sim. O tragédia do Sarriá, ele é cunhado justamente pela imprensa esportiva brasileira, porque considerou aquela derrota. Vinha performando muito bem naquela Copa, antes da derrota para a Itália, ele tinha vencido a Argentina por 3-1 em um jogo que o Brasil em campo. Porém, o Zico ele havia sofrido uma entrada muito forte do jogador Daniel Passarella, que depois foi técnico da seleção argentina. A Argentina também contava com o timaço. Era o time campeão do mundo de 78 com o reforço do Maradona. Tá? Então, você tem uma ideia. E no final o Zico tomou uma entrada muito forte por trás e ele ficou
a comissão técnica ficou em dúvida se escala ele ou outro jogador durante o jogo contra a Itália. E antes do jogo começar, a presença dele é confirmada. Leva as pessoas naquela data ter a confiança de que o Brasil sairia vencedor. Ninguém cogitava que o Brasil fosse perder aquele jogo para a Itália, porque a Itália, mesmo tendo um time extremamente bem qualificado, a Itália não havia performado bem na primeira fase. Ela se classificou com 3 empates. Tá? E ela começa a pegar embalo quando ela derrota a Argentina, porque a segunda fase ela foi dividida em 4 grupos de 3 seleções. Então, em um grupo, caiu Brasil, Argentina e Itália. Então, a Itália jogou primeiro contra a Argentina, ganhou de 2-1. Depois, o Brasil jogou contra a Argentina, ganhou de 3-1. E veio a decisão do grupo, entre o Brasil e a Itália. Só que, pelo fato da seleção da Itália não ter ainda mostrado o futebol que ela era capaz de mostrar, todos acreditavam que o Brasil seria o vencedor daquela partida. Então, o desfecho daquela partida decretou a imprensa com isso. Sarriá, sabe, é o nome do estádio. Esse estádio já foi demolido em 1997. É o estádio do Real Clube Espanhol, de Barcelona. Que é rival do Barcelona na Catalunha. Também estão vendo aí. Porque é um momento marcante, doloroso da história do futebol brasileiro. O termo, a eliminação da seleção brasileira do Mundo de 82, realizada na Espanha, durante a partida contra a Itália no estádio de Sarriá, em Barcelona, em 5 de julho de 82. Para quem não conhece, se vocês derem mais um Google aí, vocês vão conhecer um pouquinho mais. Quer dizer, o clima, a expectativa no Brasil antes da Copa do Mundo de 82, tudo isso que o Alan está falando, a preparação da seleção brasileira, enfim, as estrelas, né, do time brasileiro naquela época. Deve ser incrível você ver no mesmo time os jogadores que o Alan... Eu conheço o Sócrates de nome, sei o final dele, que foi punk por causa do álcool, li a biografia dele, mas eu nunca vou saber o que é aquele homem jogando futebol. Sim, eu não tenho a mínima noção do que é aquele homem jogando futebol, do que o Zico jogando futebol. Eu nunca vou poder vivenciar isso, essa emoção. Fala. O Sócrates, ele inegavelmente foi um dos melhores meio-campos que o futebol brasileiro já criou. Oi, tô vendo. Sócrates, na minha opinião, ele foi uma figura entre os melhores do futebol brasileiro, tá? Já passaram pela história do futebol brasileiro. Agora, um elemento também que aumentava o engajamento da população com aquela seleção brasileira, e o que foi o combustível para que a tristeza posterior à derrota fosse enorme, era a identificação que a torcida tinha com os jogadores que jogavam no futebol brasileiro. O único estrangeiro daquela seleção era o Falcão. Então você tinha toda aquela constelação de craques, que jogavam nos seus clubes. Por exemplo, o Flamengo, que havia sido campeão do Mundial um ano antes, cedeu Leandro, Júnior, Zico, o Atlético Mineiro, Cerezo, Éder, Luizinho, sabe? Então foram elementos ali que se juntaram e corroboraram todo o ambiente de euforia
expectativa que a torcida teve naquela Copa. Depois de 70, foi a Copa que mais gerou expectativa nos brasileiros. Foi aquele. Que loucura isso, né? Sim. E o autor ele fala isso aqui no conto. Quando o narrador Luciano do Vale anuncia que Zico vai jogar, todos comemoram como se fosse um gol. Afinal, havia dúvida se o nosso craque estaria em campo, pois ele recebeu uma entrada muito forte por trás do Passarella durante o chocolate aplicado na Argentina por 3-1. Quer dizer, o que eu tenho de futebol, gente, é 94. Sim. 94 não deve nem chegar perto do que foi essa Copa do autor, né? Que ele menciona no conto. 94 a gente estava com as bandeiras na rua pintando o chão. Já é de uma outra geração. Mas eu acho que cada geração tem os seus craques e foi tão bom quanto. Agora, que eu vou ver o Zico jogar futebol, não sei nem o que é isso. Sócrates, nunca saberei, gente. Então tem coisas assim que bom que através da literatura a gente consegue voltar no tempo, reviver ou imaginar situações como essa, né? A gente coloca aí no YouTube vídeos sobre essa Copa que a gente pode até sentir um arrepio no braço, mas saber de fato como foi, como era viver isso, a gente nunca vai saber. Só quem estava lá realmente. Ai, ai, que lindeza. Também, Agora, o... Fala, Alain. Fala, pode falar. uma das funções desse conto é a visão que muitos têm de que aquela vitória da Itália sobre o Brasil foi um acidente, quando na verdade não foi. O time da Itália era muito competente, sabe? E de que o Brasil jogou outra situação também que é necessário desmistificar, foi que o Brasil jogou muito para frente e tentava fazer gols o tempo todo e achou que a vitória já estava segurada, por isso relaxou durante o jogo, o que é uma grande mentira, porque se você qualquer pessoa que assistia aquele VT da partida, o time brasileiro, ele mesmo jogando bem, de acordo com as suas características, né? Aquela movimentação constante, trocas de passe de primeira, sabe? O time jogou dessa maneira, mas jogou nervoso. Tanto que o Brasil perdeu muitas oportunidades e os gols que a Itália fez foram em decorrência dos erros que o Brasil cometeu diante desse nervosismo. Porém, é errado classificar como o time da Itália como um time inferior, como um time incapaz de ganhar o Brasil naquela partida. Pelo contrário, era um time muito bem qualificado e que entrou com mais sorte do que o Brasil naquele jogo. Tá? Então, é uma coisa que na visão do torcedor, da pessoa que volta 40 anos no tempo para poder reassistir aquela partida, né? É uma visão que aquele torcedor também coloca como no, durante a solução durante a finalização do campo, eu abordo isso. Então, que mereceu vencer. Que maravilha! E aí o conto tem um final que eu não vou, obviamente, mostrar para vocês. Vocês vão ter que adquirir o livro ou o e-book para ler esse conto incrível, produzido pelo nosso escritor Alain. Ó, que lindo! Alain,
Projetos para 2025. Marieta está chegando no mercado, mais antologias. Quais são os planos futuros aí? Bom, eu pretendo dar continuidade ao segundo livro da saga, tá? Pretendo participar de outras antologias que, caso haja o convite, né, algum projeto que eu veja uma identificação que eu consiga desenvolver e tocando outros projetos profissionais também durante o caminho, né? Eu sou professor de história, eu sou historiador militar, né? Eu sou pós-graduado em história militar, enfim, então tem os projetos no ambiente virtual que eu estou desenvolvendo para poder conduzir tudo de uma maneira bem tranquila e objetiva. Muito bem. Você vai à Bienal? Vai conseguir a Bienal esse ano? Bom, eu espero que sim. Eu espero que sim. Embora a rotina de trabalho ela esteja bem intensa, né? Trabalhos e estudos, porque eu espero que eu consiga ter um tempo para poder visitar a Bienal, especialmente no lançamento lá da nossa antologia. No, vai acontecer, não é isso? O lançamento dele na Bienal? É, eu vou levar a antologia para a Bienal, lá eu vou encontrar o pessoal. Não vai ser lançamento na Bienal, não. Mas eu vou estar lá com contos dos anos 80, brincando, fazendo sorteio com o pessoal, encontrando autores, tirando foto, batendo papo, aquela bagunça que eu faço em toda a Bienal, né, gente? Se você for, me avisa que a gente se encontra Tudo lá, bem, troca tudo bem. figurinha, vai ser uma delícia conhecer mais um autor desse projeto lindíssimo que tá Contos dos Anos 80. Ah, que maravilha! Ô, Alan, fala pra gente qual é o seu Instagram, para quem quiser te conhecer o seu trabalho. É Alan BR 0711. Alan com dois L's, N B 0711, tá? Eu vou botar ele aqui como colaborador, tá, gente? Então vocês vão poder aí assistir, tanto no feed dele quanto no meu, @MoniqueMM18. Lembrando que teremos lives até o dia 15 de agosto. Hoje a gente ainda vai voltar para conversar sobre burnout. E Alan, só tenho que te agradecer mais e mais e mais por tudo. Eu que Obrigada, agradeço. tá, querido? Quando vier o próximo projeto de contos de perspectivas históricas, pode me convidar que eu participarei com todo prazer, viu? Ai, que maravilha! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que 9h30 eu volto com mais bate-papo, dessa vez sobre saúde mental, burnout. Alan, um beijo, amor, Você, Monique. obrigada. Até a próxima. Obrigado.